Fala, meus bruxos! Começando aqui mais um vídeo no canal, vamos comentar aqui essa movimentação de preço no Bitcoin. Nós já havíamos comentado que o Bitcoin estava demonstrando uma fraqueza da força compradora aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? E nós tínhamos visto o que essa fraqueza na força compradora ela significaria para o tempo diário, né? Perdendo a tendência aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente dá início a uma correção no tempo gráfico diário, tá? E aí que nós formamos aqui um padrão de reversão de tendência, que é o que chama de rounded top, tá? Que é o topo arredondado aqui. Então nós tivemos essa inversão de tendência caracterizada pela perda desse fundo aqui. E olha só a confirmação do volume de venda. Tivemos o volume de venda aqui ascendente à medida que nós perdemos aqui esse fundo no tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, tudo certo, tudo dentro do esperado. E agora, o que a gente vai fazer? O que nós estamos fazendo, na verdade, né? Então, hoje foi um dia que eu conversei bastante lá com o pessoal no meu grupo aqui dos bruxos, né? Mandando análise a cada 10 minutos, conversando aqui e comentando todas as movimentações de preço, né? Áudios, mostrando aqui as possibilidades, como se posicionar, como enxergar essa mudança de tendência no tempo gráfico de 4 horas. E aqui a maior probabilidade que nós temos, né? A maior probabilidade que nós temos, que é um cenário micro que tem congruência, ele responde ao cenário macro, né? É o seguinte, é nós formarmos esse fundo ascendente no tempo gráfico diário e depois irmos testar a próxima zona de pressão, que é a zona aqui dos 52 mil. Tá? Então, após isso, nós podemos ter uma correção um pouco maior, e aí a gente tem que ir acompanhando o preço. Né? Se você é um swing trader, você está surfando essa tendência, atualizando seu stop loss pelas bases de preço do tempo gráfico diário, né? Então, quando nós formarmos um fundo ascendente aqui, os swing traders eles vão atualizar a base de stop para cá. Quando é que nós vamos formar o fundo no tempo gráfico diário? Quando nós formarmos uma estrutura de inversão de tendência aqui no tempo gráfico de 4 horas. Então, pode ser um pivô de alta, né? A gente pode formar aqui um topo descendente, um fundo ascendente e romper o topo anterior. Então, pode ser esse pivô de alta. Pode ser um ombro, cabeça, ombro. Então, a gente pode vir aqui formar esse primeiro ombro, depois ter uma queda um pouco maior, que geraria aqui a divergência no tempo gráfico de 1 hora. Né? Nós teríamos aqui uma primeira zona de sobrevenda, depois nós teríamos essa divergência e depois nós formaríamos o ombro direito, tá? Essa é uma estrutura que pode acontecer também, mas fato é, quando nós invertermos a tendência no tempo gráfico de 4 horas, é o momento em que nós iremos definir o fundo no tempo gráfico diário, tá bom? E aqui, o que nós estamos aguardando? Né? A gente já teve um primeiro ponto de sobrevenda, já temos aqui a nossa divergência altista, né? Então, nós temos aqui o tempo gráfico de 1 hora ensaiando aqui uma possível ombro, cabeça, ombro aqui. Ensaiando o possível ombro, cabeça, ombro, né? E aí ficou muito feio aqui meu desenho, mas vamos aqui ampliar. Ensaiando aqui um ombro, cabeça, ombro, né? E um dos setups que eu gosto muito aqui para formação de fundo ascendente no tempo gráfico diário é quando o 1 hora ele mostra esses 3 requisitos. Primeiro ele entra em nível de sobrevenda no tempo gráfico de 1 hora, depois ele mostra uma divergência altista, o que nos mostra uma fraqueza da força vendedora em manter aqueles impulsos bearish. Depois ele rompe um determinado padrão de inversão de tendência também no tempo gráfico de 1 hora. Quando esses 3 requisitos acontecem, em geral, nós criamos condições suficientes para termos um impulso no tempo gráfico de 4 horas, de forma que a gente abre espaço suficiente da base para formar um fundo ascendente e depois ter um pivô de alta. Tá?
Tá ok. Então aqui, o que que a gente passa, qual é a nossa atenção aqui? A nossa atenção ela passa para o nível de 0,382 de Fibo, né? Que é esse nível aqui de retração que aumenta a probabilidade de formarmos um topo descendente e depois termos mais uma onda de impulso bearish, tá bom? Então, enquanto nós não vencermos aqui este nível, né, nós não teremos espaço da base suficiente para formarmos aqui o nosso fundo ascendente e depois rompermos o topo anterior. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a posição em Ethereum e já comprei uma parte dessa posição e agora eu estou esperando, né, as minhas outras ordens serem executadas, que são ordens que estão em uma posição em que nós formaremos provavelmente uma divergência altista no tempo gráfico de 1 hora e depois romperemos uma figura de inversão de tendência, tá? Então, a minha moeda aqui escolhida para fazer esse tipo de trade foi Ethereum, né? Eu até comentei lá com os bruxos por que eu escolhi Ethereum, né? Porque Ethereum estavam com o melhor gráfico aqui no tempo gráfico diário e, em geral, o Ethereum, se nós calcularmos a correlação do Ethereum com o Bitcoin, é em torno de 85%, né, o grau de correlação da variação de preço diário. Né? E, só que quando você calcula a variância do Ethereum, em geral ele tem uma amplitude de movimento de 30% a 50% maior do que o Bitcoin. Então, se você monta uma posição aqui, né, de fundo ascendente no Ethereum, né, você tem uma maior probabilidade de ser mais lucrativo. E aí você vai acompanhando pelo Bitcoin, porque você sabe que o Ethereum ele vai responder a essa correlação. Né? Então, o que eu estou acompanhando agora é o tempo gráfico de 1 hora para o Bitcoin. Estou acompanhando aqui essa leve divergência altista que apareceu e a possível formação aqui de rompimento de alguma estrutura de inversão de tendência, né? Pode ser um padrão aqui de caixa, né? E aí a gente pode ficar dentro dessa caixa gerando divergências altistas no tempo gráfico de 1 hora. E aí quando nós saíssemos dessa caixa, provavelmente nós teríamos um repique suficiente para não gerar um topo descendente abaixo de 0,382 no tempo gráfico de 4 horas. Né? A gente abriria espaço suficiente para formar um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. Né? Ou aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente ainda pode afunilar numa cunha. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas fato é, eu adicionei algumas posições logo no sobrevenda, porque eu tenho observado que os repiques nos 5 minutos, nos 15 minutos, eles estão muito intensos, a força compradora ela está muito atuante, né? Só que se nós não tivermos todas essas condicionantes, nós podemos aqui simplesmente ainda formar um topo descendente no tempo gráfico de 4 horas. Podemos formar um topo descendente no tempo gráfico de 4 horas e ter mais uma onda de impulso aqui no tempo gráfico de 4 horas. Né? E aí aqui nós provavelmente teríamos a divergência altista no tempo gráfico de 1 hora e quando nós rompêssemos essa figura de inversão de tendência, seria um ponto em que nós provavelmente teríamos achado este fundo ascendente no tempo gráfico diário. Tá, então a maior probabilidade é nós formarmos esse fundo ascendente aqui, próximo dessa região aqui, a EMA de 12 períodos, ela funciona como um bom ponto de suporte para você formar aqui esse pullback. E aqui em torno de 50 a 52 mil será a próxima resistência mais considerável. Tá? E aí, quando nós tivermos um próximo fundo ascendente, a gente vai ter que analisar algumas situações, principalmente se nós vamos ter a formação de uma cunha ascendente com divergência baixista. Quando a gente forma essa configuração, geralmente a gente está dizendo que aquele tempo gráfico tem que inverter a sua tendência. Então, se o tempo gráfico de um dia formar um topo ascendente aqui com uma divergência baixista afunilando numa cunha ascendente, provavelmente a gente pode ter a inversão de tendência no tempo gráfico de um dia e aí a maior probabilidade passará a ser formar um fundo ascendente no tempo gráfico semanal próximo aqui desse
desse nível aqui de topo anterior no tempo gráfico semanal, tá bom? Então, essa daqui é a minha análise, isso é o que eu estou de olho, né? Estou de olho no tempo gráfico de 1 hora, estou de olho nessa divergência altista, né, com níveis de sobrevenda e no rompimento de uma possível estrutura aqui de inversão de tendência. Isso aqui nos mostraria uma região com alta probabilidade de formação desse fundo ascendente e daria um impulso comprador suficiente para a gente abrir espaço na base, da base do tempo gráfico de 4 horas, para a gente inverter a tendência no tempo gráfico de 4 horas. Porque a gente sabe que os tempos gráficos são fractais. Então, quando o tempo gráfico de 4 horas formar aqui o seu fundo ascendente e depois formar o seu pivô de alta, ele inverterá a tendência e definirá o fundo ascendente no tempo gráfico diário. Beleza? Então, essa foi a minha análise de Bitcoin hoje. Isso é o que eu estou fazendo. Tudo isso que eu fiz foi extremamente comentado lá no grupo dos bruxos, o grupo da minha mentoria, tá? E todo mundo que está lá está lucrando comigo, está montando boas posições neste momento. Ninguém está com medo dessa formação desse fundo, né? E tenho certeza que lá o pessoal terá consistência, né, na forma que nós enxergamos o gráfico e nós operamos, tá bom? Então, esse foi o meu vídeo. Esse tipo de análise também eu posto lá no meu canal gratuito do Telegram. Então, se você não segue ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Considere se inscrever se você gosta desse tipo de análise, tá bom? Tamo junto, aqui a 2.